Graça e paz, queridos. Amém. Realmente a glória para Jesus é tudo dele. Está muito alto no microfone. E tudo é para ele. Amém. Queria que você já sabe na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Você segura em Gênesis que eu vou abrir, eu vou dar uma lida aí. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 7 e 9. E depois nós vamos dizer Gênesis capítulo 3, do 1 ao 12. Amém? E diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que ele havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vai agora para o 3, do 1 ao 12, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus já sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar-me entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebeu que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela vibração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o Senhor e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e comi, e eu comi. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer nessa manhã. Queremos, Espírito Santo, que a tua palavra seja viva e eficaz em nossa vida, que ela seja penetrante no mais profundo do nosso ser, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, e que teu nome seja glorificado, Senhor, através da nossa vida, do nosso testemunho, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém. Eu acho muito interessante esse texto de Gênesis, a criação do mundo. Eu acho a criação do mundo perfeita. Eu intitulei essa mensagem: De quem é a culpa? Quero até parabenizar o pessoal da mídia. Vocês estão de parabéns. O pessoal é topado, viu? Então, eu coloquei: de quem é a culpa? Geralmente, nós, ser humano normal, queremos culpar Adão. Os homens culpam Adão, né? E as mulheres culpam Eva. Eu acho que quando a gente subir, que a gente for para o céu, eu acho que Adão e Eva descem. O
o pessoal vai pegar Adão e Eva lá em cima, vão meter no pau e vão expulsar os dois do céu. Então eu vou falar só um pouquinho aqui, da gente primeiro pronto, sobre a criação do mundo. Lá em Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Muitos homens hoje têm se tornado seguidores de Adão. Como assim, José Milton? Sendo omisso, não exercendo o papel pelo qual Deus o colocou desde a criação. Deus criou o mundo e Ele criou através das palavras. Na criação do mundo, quando Deus foi criar o mundo, Ele criou o mundo e Ele começou falando. O exemplo que eu coloquei foi em Gênesis 1,3, quando Ele disse: haja luz, e houve luz. Então Deus, Ele foi criando o mundo através das palavras. E Ele designou o mesmo para Adão. Deus mandou Adão dar nome aos animais. Se a gente for ler no início, eu acredito que Deus já tinha criado Adão, chamou ele: Adão, vem cá, vamos agora colocar os homens nos animais. Acredito que Deus ficou olhando e foi passando. Aí Ele disse: aquela ali é a vaca. E deu nome à vaca. Aquela ali é a girafa. E deu nome à girafa. E você vê que Adão, ele era um homem inteligente. Porque veja que chega, combinou. Não combina vaca com nome vaca. E a pessoa girafa com nome vaca. Não combinava, né? Então você vê que Adão, ele era um homem inteligente. E além de Deus mandar ele dar nome aos animais, lá em Gênesis 2,20, ele mandou Deus dar nome a Eva, chamada mulher. Então no verso 3,20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Deus, quando criou o mundo, Ele criou através das palavras. Então, através das palavras nós temos o quê? Vida. Deus criou o mundo através das palavras. Deus deu a Adão para ele dar os nomes aos animais e à esposa dele, através da palavra. Então, eu e você, nossas palavras, elas podem gerar vida ou elas podem gerar morte. Eu acredito que isso é muito sério para mim e para você, que vivemos nesse mundo e queremos viver bem em todos os aspectos, principalmente espiritual. Desde a criação do mundo, que passamos a entender que nossas palavras têm poder no mundo espiritual e no mundo natural. E eu tenho visto tantas pessoas destruindo através de suas palavras. Eu coloquei até aqui alguns pontos bem rápidos, que é: se amaldiçoando, tem pessoas que elas vivem se amaldiçoando, que elas não prestam, elas mesmas, não é nem os outros, elas mesmas, que ela não presta, que ela é amaldiçoada. Como dizia minha mãe, eu nasci no dia de sexta-feira. Só o que é que tem a ver? Eu sou amaldiçoada. Então, amaldiçoa sua casa, sua família. Meu casamento é uma desgraça, meus filhos são uma desgraça, minha vida é uma desgraça. Seu trabalho, acho que isso aqui Deus vai falar com muitos. Meu trabalho é uma tristeza, meu trabalho é uma derrota. Só Jesus na minha vida pelo meu trabalho. Ô Senhor, que trabalho abençoado. Mas no coração a intenção não é essa. Então, nós sabemos que a nossa palavra, ela pode trazer vida para que a gente possa colher desse fruto, ou nós também podemos trazer morte e nós mesmos podemos colher desse fruto e acabar com a nossa vida. E eu coloquei 2 textos, que está lá em Provérbios 21, 23, que diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Eu vejo tantas pessoas entrarem em confusão por conta da língua. Não deveria falar alguma coisa, terminou falando, e aí terminou se prejudicando. Então esse versículo é bem específico quando ele diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma. E o outro foi em Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então nós precisamos colocar um guarda na nossa boca, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, quando eu for falar alguma besteira, quando eu for amaldiçoar, ou quando eu for fazer algo que vai desagradar o teu coração, coloca um guarda na minha boca.
E o primeiro ponto que eu coloquei dessa palavra foi: a falta de comunicação destrói os relacionamentos. A falta de comunicação destrói os relacionamentos. Eu acredito que o que mais tem destruído os relacionamentos é a falta de comunicação e diálogo. Os casados aqui devem entender mais ou menos isso. E essa falta de comunicação não é só entre os casais. Às vezes a gente pensa que essa comunicação tem que ser só entre os casais. Não, mas em todos os nossos relacionamentos, pais, filhos, amigos, companheiros de trabalho. E essa comunicação, ela precisa ser aprendida. Nós vemos de um contexto, desde a queda de Adão, onde tem a omissão. Isso fala do homem. O homem geralmente ele é omisso. Por isso que eu falei logo no início. Os homens de hoje em dia, eles estão reproduzindo o antigo Adão. E isso tem acabado com a sociedade. Você sabia que a maior reclamação das mulheres que estão aqui vão dizer, é quando elas dizem, meu marido é calado, não é? Meu marido, tem uns que falam muito, né? No meu caso, eu falo muito. Jesus não diz isso não, não tem nem como dizer. Então, geralmente, só que esse silêncio não é o silêncio do falar, quando está em público ou quando está diante de amigos e etc. É o silêncio da comunicação em casa. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, lá em Gênesis 2, 15 e 18, você pode abrir aí. Gênesis 2, 15 e 18. Deus diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, se você observar nesse contexto, Eva ainda não tinha nascido. Então Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. E é interessante que eu acredito que existe a falha de comunicação muitas vezes, é no silêncio dos acontecimentos do nosso dia. E eu coloquei aqui, às vezes alguém te ofendeu. O que é que acontece? No relacionamento casal, esposa e marido, às vezes você ofendeu ele ou você ofendeu ela, e eles não falam. Só que o que é que acontece? Ele ou ela muda. Eles começam a ter reações diferentes, porque eles querem falar com as atitudes aquilo que eles não falam com a boca. Por quê? Porque não querem brigar. Só que todo relacionamento, ele tem que ter esse crivo de sentar, conversar e resolver. E quando alguém falar alguma coisa, gerou dúvida no seu coração, pergunte. Eu acredito que é o pior mal da sociedade. É não estar pensando isso de mim. Que isso vem também do orgulho, viu? Ficar pensando que as pessoas pensam, isso vem do seu orgulho, que você está pensando em sua reputação. Então, isso acontece com os casais, evitam o diálogo porque não querem discutir, e isso é uma bomba relógio no casamento. Um dia explode e muitas vezes é tarde demais. Não existe o diálogo entre o casal, eles têm essa dificuldade de relacionamento, não conversam, então eles vão acumulando raiva, acumulando ofensa, e chega um momento que um dos dois diz assim: eu não quero mais você. Pegue suas coisas e tchau. Aí o homem diz: oxe, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Aí pronto, aí ela pega, vai lá para a memória RAM e vai buscar.
Lá no ano de 1000 tantos e bolinha você disse isso, isso e isso. No ano assim, você disse isso, isso e isso. Aí ele disse, pô, não lembrava não. Aí ela disse, pois eu lembrava. Então, nós precisamos ter esse diálogo e nós precisamos, de fato, perder o medo. Por quê? Às vezes acontece também no diálogo, quer ir para algum lugar que não queria. Quando eu me casei, logo no início, a gente é imaturo e você vai amadurecendo, né, no início do casamento. Os casados aqui que eu digo, só sou eu. Não, você é também, viu? E o que é que acontece? Eu lembro que às vezes como eu sempre fui muito comunicativo e tal, então eu marcava com todo mundo. Eu ficava marcando. Aí uma vez Jesus pegou e disse assim, eu não vou, Josemildo, mas isso me deu uma raiva. Ela disse, eu não vou. Eu disse, por que tu não vai? Você não falou comigo. Você marcou por você, para nós dois. Foi pior. E para eu desmarcar com a pessoa. E para dizer que Jesus não queria ir. Eu não podia dizer, né? Mas eu tinha que desmarcar porque Jesus não queria ir. Mas isso é o quê? Falta de comunicação. Quando você casa, não é mais só um. São dois em um. Começa a matemática. Só do céu. Não sei. Mas funciona assim, eu trouxe até café. Obrigado, Ju. Então, não gostou de alguma atitude ou ofensa, fazer de conta que está chateado não existe. Eu vou fazer de conta que não. Como eu disse, vai acumulando e depois isso se torna pior. Não é claro com os filhos, nem ensina, mas quer que eles façam. O que é que acontece? Às vezes o pai e mãe erram muito nisso. Pensa que os filhos não têm individualidade. Aí vem de algum lugar, aí diz assim, eita, quando eu chegar em casa eu vou fazer isso, tomar banho, vou ali, vou fazer isso, isso e isso. Aí quando vai chegando em casa, aí o filho já está se preparando para sair. Vai para onde? Eu vou ali. Não, você não vai sair não, eu vou ter que sair. Não, mãe, mas eu vou ali com meus amigos. Não, você não falou comigo, então, mas você também não disse que ia sair. E eu pensei que quando a senhora chegar, a senhora não ia sair, não, porque a senhora já saiu, vai sair de novo, Aí termina acontecendo o quê? Discussão, porque não houve uma comunicação. E isso é não respeitar a individualidade do outro. Esse daqui eu acredito que é um dos mais pesados. Não é exemplo dentro de casa, mas quer ter autoridade. A autoridade não se impõe, a autoridade é conquistada pelo exemplo. Quer que o filho e a filha sejam homem ou mulher de Deus, mas mal vai para a igreja, não lê a Bíblia, dá mau testemunho, é ignorante, mentiroso, que é aquela famosa, alguém liga, diga que eu não estou não, alguém bate na porta, diga que eu não estou não, estou em casa. Então tudo isso, os nossos filhos, eles vão observando, e eles vão vendo que você não é aquilo que você prega. E existe um peso, queridos, eu digo a você, principalmente para quem está aqui em cima. Além dos nossos filhos, além das nossas, olha, do harém, da nossa esposa, todos aqueles que estão ao nosso redor nos observam. Achei até interessante a pastora falando na terça que teve alguém diz assim, eu não me preocupo não com o que as pessoas pensam sobre a minha pessoa. E ela diz, você tem que se preocupar sim, porque você representa Jesus. Então através do seu testemunho, ou você leva as pessoas para Cristo, ou você afasta as pessoas de Cristo. E isso é terrível. Hoje nós vemos isso de outra forma. A passividade. Quando os filhos querem alguma coisa, o que é que os homens dizem? Quando os seus filhos lhe procuram, o que é que o homem diz? Pergunta à sua mãe. Né? Veja a passividade de Adão. Pai, deixa eu ir em tal lugar. Pai, deixa eu fazer isso. Aí ele faz. Pergunta à tua mãe. Veja o que é que tua mãe diz. Onde ele poderia dizer sim ou não. Vá, não vá. Ele transfere isso. Daí a criança não sabe mais quem é. Não sabe se obedece o pai, não sabe se obedece a mãe. E se eu apoio, da próxima vez eu vou pedir a manhinha. Ou senão da próxima eu vou pedir a painho, que eu sei que ele é mais flexível e ele deixa. Aí já existe aí também uma falta de comunicação, de diálogo e de comunhão entre o
casal já está errando. Satanás ele está cirandando dentro da sua casa com sua família, e você fica igual a Raul Seixas, de boca aberta, esperando a morte chegar, e não faz nada. Você vê a situação ruim, você vê sua família sendo destruída, e você está ali, olha. E aí varejeira, vão. O fato de ter sido criado primeiro traz uma responsabilidade maior do homem na hora de prestar contas. Queridos, e isso é terrível. Hoje nós vemos dentro da sociedade homens meninos. Você observa homens já de idade avançada, 30, 35, 40, mas quando você conversa com ele, que você olha as posturas dele, é uma criança, emocionalmente falando, herdando a identidade de Adão. Eu e você como homem, nós precisamos de fato resgatar, tomar posse da identidade de Jesus. Porque, queridos, quem sofre é a nossa família. Quando o homem ele não se posiciona, a família toda sofre. E o pior, além de ser omisso, ainda culpa a mulher. Olha, quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, como Adão era banana. Misericórdia, que homem frouxo. Quando ele foi se deparar com o Senhor, que está lá em Gênesis 3, do 8 ao 13. Então, quando Deus ele começa a conversar com eles, procurar eles, eu acredito que Deus já vinha de um relacionamento com eles. E eu acredito também que quando Satanás foi conversar com a mulher, eu vou ler, diz aqui, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão, foi a mulher que me destes. Eu disse, misericórdia, que homem frouxo, que homem sem identidade. E olhe que ele literalmente foi o primeiro homem a ser criado. E depois Deus vai perguntar à mulher, por que fizeste isso? Foi a cobra. Foi a serpente que tu criou. Aí disse o Senhor Deus, a serpente me enganou e eu comi. Eu acredito que Deus foi para a serpente, ela olhou para um lado, olhou para o outro e disse, lasquei-me. Eu vou acusar quem? Tem que mais quem acusar. E o que é interessante nesse contexto, eles acusam Deus da criação. Se você observar, quando ele diz, foi a mulher diz, foi a serpente, e a serpente diz, não sei quem foi, porque ela era mentirosa. Então aqui eles estavam dizendo, acusando Deus, a culpa é tua. Quem foi que me criou? Foi tu, o problema é teu. Recebe. Então, um dos maiores erros da sociedade é não assumir seus erros. Busca sempre um bode expiatório para acusar. Queridos, eu vejo tanto isso no meio cristão. A culpa é do discipulador, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é de fulano que não falou comigo, a culpa é culpa. Eu até disse, nós precisamos todo dia olhar no espelho. Eu me olho, eu gosto de me olhar no espelho, uma pessoa bonita. Eu até procurei uma forma de elogiar meu amigo Edinaldo hoje. Aí olha, uma homenagem ao meu amigo Edinaldo, que da outra vez ele me honrou. Aí eu queria honrar ele, Edinaldo. Deixa ele. Então, eu até me perdi aqui.
procura um bode expiatório para acusar. Vou entregar ali a Suzy, só por causa de Edinaldo. Eu guardei a pregação todinha. Esse peito discreto. Queridos, então eu acredito que nós precisamos de um espelho para nós nos olharmos toda manhã. Porque eu acredito que quando eu e você, nós não assumimos os nossos erros, os nossos defeitos, nós viramos o espelho para o lado de fora. Então não tem como eu e você a gente se ver. Então quando muitas vezes a gente vai conversar, a pessoa ela nunca assume que está errado. A culpa é do outro, o outro que errou, o outro que fez isso, o outro que me machucou, o outro que fez isso. E você? É a mesma coisa de você estar com uma doença e você vai para um médico. Eu lembro, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, ele não queria aceitar de forma nenhuma. Eu lembro que a gente estava na casa da minha mãe, eu e a minha irmã, que ele ia marcar a cirurgia, para fazer a cirurgia. E nisso, ele ligou para a menina, em Recife, e disse assim... Aí falou, não, eu tenho uma consulta, não falou que era uma operação, eu tenho uma consulta, é dia tal. Aí a moça disse, não, mas não tem não, com seu nome nenhuma consulta aqui não. Então ela não foi olhar na parte de cirurgia, ela foi olhar na parte da consulta. Aí nisso ele saiu desconfiado e disse assim, desmarcaram. Aí minha irmã disse assim, oxe, desmarcaram por quê? Uma cirurgia tão séria? Não. Aí ela veio na mente, eu creio que foi Deus. Pega o telefone e diz com o mesmo número. Aí ligou para lá. Oi, meu nome disse o nome dela, e disse, é porque meu pai ligou para vocês, para saber de uma cirurgia que estava marcada. Ela disse, de cirurgia? Qual é o nome dele? Aí disse, não, ele não falou que era uma cirurgia. Ele falou que era uma consulta. E quando a gente ia conversar com ele, ele não aceitava. Até que um dia eu disse, pai, o senhor não está com gripe. Uma gripe, o senhor vai ali e toma um cachete, que é do tempo do cachete comprimido. Toma um cachete, fica bom. Mas esse seu problema tem que operar. E se não ficar melhor, vai ter que fazer cirurgia. E isso é sério. Então uma pessoa que ela sabe que ela erra, ou às vezes não sabe, ou finge que não quer saber, ela se torna um doente mórbido. Ela vai viver o resto da vida dela doente. Porque sempre foi alguém. Queridos, muitas vezes nós queremos culpar nossos pais de algum acontecido na nossa vida. Só que se você observar nossos pais, eles não tiveram o conhecimento ou a instrução que eu e você estamos tendo agora. Eu não posso culpar meu pai pelos erros dele antes. Não tenho como. Às vezes ele foi ausente, ele foi omisso em algumas situações, mas no início eu tinha barreira. No encontro com Deus eu conto meu testemunho. Então eu tinha muita barreira com meu pai. Mas por quê? Porque eu esperava dele alguma atitude. Foi igual o que aconteceu com Davi. Você sabia disso? Davi, ele era rei. A irmã abusou. O irmão abusou da irmã. Davi se calou. Foi omisso. Então na mente de Davi, do filho de Davi, Absalão, ele disse: meu pai, ele não pode ser rei. Porque a minha irmã foi estuprada pelo meu irmão. Ele não fez nada. Então no coração dele existia essa lacuna, dizendo: meu pai, ele é um omisso. Então ele faz de tudo para ser rei, para matar o próprio pai. Então nós precisamos de fato reconhecer as nossas feridas, as nossas perebas que nós temos, viu? Se a gente for observar, você vai olhando algumas situações que você vivenciou, e é interessante, nós queremos reproduzir no outro. Tá com um mês mais ou menos, eu confessando meus pecados, eu estava em casa e eu estava sendo muito áspero com João Pedro, meu menino. E tudo que ele falava, eu rebatia, e eu queria discutir, e eu era muito firme, onde na verdade não precisava. E na hora o Espírito Santo me mostrou: Josemito, você está querendo reproduzir o erro do seu pai.
Você está querendo reproduzir o velho Adão. Aí na hora eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Então eu fui para o meu devocional e eu fui pedir: Espírito Santo, muda o meu coração. Eu não quero ser um pai omisso. Eu não quero ser um pai que fica pegando o pé do filho, às vezes, sem motivo nenhum. Eu sei que de vez em quando o filho faz raiva, nós sabemos, né? Nós que é pai e, oh Deus, oh ministério. É que eu não estou com um copo descartável aqui, mas diz assim: alguém tem um copo descartável aqui? Se tiver, tem um ali, preste aqui, Tatice. Quando você casa, aqui isso é você. Quando a gente casa, a gente é moído assim. Aí você tem filho. Aí quando você tem filho, você é moído assim. Aí você diz: meu Deus, o que sobrou de mim? Então, eu e você, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Uma pessoa que não reconhece seus erros, ela nunca muda. Ela vai passar o resto da vida perebenta, ela vai passar o resto da vida dando problema, ela vai passar o resto da vida presa nela mesma. Deus chamou a mulher para ser auxiliadora do homem. E é interessante, eu já ouvi casais dizendo assim: não, que resolve tudo é minha mulher. É a mulher que resolve tudo. É a mulher que faz isso, eu trabalho, bota a comida e ela resolve. Não. O homem ele não é apenas provedor. Nós precisamos entender. O homem, ele tem o seu papel e a sua função dentro da sua casa. Eu falo isso na família cristã. Eu dou aula de família cristã, faço a família cristã na próxima, que agora já encerrou. Nós estamos já na 4ª aula. E quando a mulher exerce seu papel, ela glorifica a Deus através de sua submissão, sendo uma auxiliadora idônea. Eu vou até me adiantar aqui. Chegou a vez de você, mulher. Pensou que eu só ia pegar os homens, era? Jamais. E esse segundo ponto é: dar ouvidos ao engano te leva à tragédia. Segundo ponto. Eita, agora esfriou. Dar ouvidos ao engano te leva à tragédia. De contrapartida, ao invés de ouvir a serpente, Eva deveria ter dito. Eu vou ler logo lá em Gênesis 3, vamos lá, para a gente refrescar a memória na palavra. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim não podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis. Já mentiu. Deus não falou para não tocar. Não tocareis dele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, ao invés da mulher, viu que a serpente estava lá, e eu acredito que Adão estava do lado dela, Adão estava ali, banana, e ela começou. Na hora que a cobra desceu, foi lá conversar com ela. Qual era o dela? Adão, vem cá, marido. Olha, tem um demônio aqui querendo conversar. Aí eu quero que Adão ia dizer: olha, Eva, lembra daquela samambaia que estava lá fazendo, organizando? Vai-te embora cuidar da samambaia? E deixa que eu me entenda aqui com Satanás, que eu mandei ele embora daqui. Ele dizia: o que é que está fazendo aqui? Tu não és convidado para vir no jardim. Só que Adão, banana, ficou lá com a cara de tacho para cima, olhando a mulher errar, olhando a mulher conversar. Queridos, homens ainda que estão aqui, sua mulher errou, em amor, corrija.
Sua mulher fuxiqueira, em amor, corrija. Sua mulher tem uma atitude errada com você. Tem mulher que é só Cristo, viu? Tem mulher que ela desonra o marido na frente das pessoas. A forma de falar. Você sabia que o nosso corpo ele fala, né? Então tem mulher que não precisa falar. A olhada dela mata o marido na frente dos outros. Quando ela olha para, vixe, essa daí, olha, tem espinho. Então, ela poderia ter feito isso, ela poderia ter dito Adão, mas ela toma a frente. Queridos, eu acredito que o movimento feminista aconteceu por conta da omissão do homem. O homem não faz. O que é que acontece? A mulher diz, vou fazer. E é interessante, eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa. Quando a gente casou, aí meu pai, ele não era muito de fazer. Eu não estou desonrando meu pai não, viu? Eu estou dando só um exemplo. E o que é que acontece? Ele sempre pagou. Ele pagava para fazer as coisas em casa. Só que quem botava os varal lá de casa era a mamãe. Mamãe botava os varal. E quando a gente casou, aí não foi estender, eu pensei, aí os pessoas vai estender o varal, eu disse, não nada. É porque isso é tu, menina, que é tua função. É de certo não, meu irmão, que se botou varal lá em casa foi meu pai. Eu fui lá em casa foi minha mãe. Então veja que já estava lá na minha casa, já tinha se trocado os papéis. O que quem tinha que fazer era meu pai, então quem estava fazendo era minha mãe. E nisso ela foi dizendo, não, Josemito, quem tem que fazer é você. E ela dizia, viu, que Suzela tinha um temperamento forte, ela dizia, não deixa eu fazer não, que se for para fazer eu faço. Eu digo, você não vai fazer não, viu? Só oriente, você tem um marido firme. Queridos, e é terrível. Pense numa coisa feia, uma mulher entrona. É terrível, mulher que não está no lugar. Às vezes está os homens ali conversando, ali entre amigos, dialogando alguma coisa, chega a mulher perto, só para saber quem está conversando. Aí ela diz, então eu não quero aqui, morrinha. Não é teu lugar. A pior coisa que tem, eu acho terrível, esses casos, às vezes eu vejo, eu gosto muito, às vezes, de uns vídeos nas internet, aí a mulher que é traída, vai atrás do homem nos cantos, mete o pau na outra mulher, não mete no homem. Eu fico imaginando, meu Deus, veja que nível baixo, que desvalorização a mulher tem. Porque a mulher ela precisa se valorizar, ela precisa ter o seu valor. Se seu marido ele não está lhe honrando, se seu marido ele não está, converse. A gente fez um curso de casais em Caruaru que eu achei muito tremendo, que foi com o pastor Josué Gonçalves. E nisso, ele contou uma história de uma mulher que o marido só pensava em trabalhar. Trabalhava. Hoje vamos traduzir o contrário. Hoje o marido que vivia no celular. E de repente, o que é que acontece? No dia do aniversário dela, o marido esqueceu. O marido esqueceu do aniversário da mulher. E quando ele levantou, ela pensou que ele ia preparar um café da manhã. Ele levantou mais cedo para preparar um café da manhã para mim. E não fui. Ele tomou banho rápido, saiu e ele tinha uma reunião mais cedo. E nisso ela ficou triste, esperando alguma coisa do marido e nada do marido. Quando foi por volta de 9h30, 10 horas da manhã, chega um broquê de rosa, bem lindo, com chocolate e um cartão. Então ela disse, sabia. Ele quis fazer surpresa, fingiu que esqueceu para fazer isso no meu trabalho. Quando ela pega as flores, que ela olha, quem era? O urso. O marido não lembrou. Mas já tinha alguém no trabalho que estava, olha, Satanás ele é astuto, perseverante. Ele disse, essa mulher ela anda cabisbaixa. Essa mulher ela anda meio sofrida. Tem alguma coisa errada nessa mulher. Então de repente, ele foi, quando ela abriu, viu lá, ela era uma mulher que temia o Senhor. Isso foi real, viu? Isso não é historinha não. Temia o Senhor, ela não mandou devolver. Ela disse, vou segurar o broquê com o chocolate. E foi-se embora, escondeu o broquê e
Esperou o marido chegar. O marido já chegou tarde, cansado. E aí tem gente, a mulher, vamos tomar meu banho, sei o que lá, tal. Aí ela fez assim: amor, eu queria conversar com você. Ah, não tenho tempo não, vou tomar meu banho. Aí disse: sabe que dia é hoje? Aí ele disse: sexta-feira. Aí ela disse: sexta-feira. E a data? A data tal. Está lembrado de nada? Não, estou lembrado não. Pronto, depois deixa eu lhe dizer, a sua omissão para com o nosso relacionamento, faz tempo que você não me dá atenção, faz tempo que você não conversa comigo, faz tempo que eu e você nós não saímos, você é preocupado com o seu trabalho. Hoje é meu aniversário, você não me deu os parabéns, você só se preocupou com o seu trabalho. Aí ela pega, acho que foi uma tapa de luva na cara do caba. Quem é esse? Então ela pegou, trouxe, está vendo aqui? Isso daqui, a sua omissão, mas tinha alguém lá que está querendo me valorizar. Tem alguém lá que tem me observado, tem me elogiado, mas por eu ter o temor do Senhor, eu não quis. Porque eu quero lutar pelo nosso relacionamento. Queridos, e é muito homem que não valoriza a mulher. É muito homem grosso, bruto, que não valoriza e não sabe falar com a esposa. Eu passei até um fato bem interessante esses dias, com João Pedro, e você vê o que eu falei, das nossas atitudes, em meio às situações. Eu estava em casa, e de repente eu botei a placa no meu carro, quem quiser comprar, me procura no final. E nisso, Suzy estava com um carro e minha esposa realmente era uma mulherão, linda, maravilhosa. E quando o cara chegou perto do carro, disse assim: qual o valor do carro? Ela disse o valor. Aí ele disse: a dona vem junto. Caba safado. Deixa ele. Aí nisso, queridos, na hora, eu só gente foi. Eu não me preocupo, porque eu sei a esposa que eu tenho. Eu confio na minha esposa, então não tenho por que questionar. Querido, João Pedro saiu de dentro do quarto, uma bala. Chegou perto e disse: quem foi esse filho? Aí ele chamou um palavrão: D.R. Eu olhei para ele e disse: o que é isso, João Pedro? Onde é que você vê isso? Onde é que você vê esse palavrão aqui, rapaz? Ele disse: e você não vai dizer nada? Eu disse: não. Sei não. Aí foi-se embora. Ficou bravo. Aí eu peguei, fui conversar com ele, eu discipulo ele na segunda-feira. E isso foi, de fato, na segunda-feira, não foi? Acho que foi na segunda-feira. Quando foi à noite, aí eu fui conversar com ele. Eu disse: João, se eu tivesse sido omisso, ele ia achar que eu era um banana. O cara dá em cima da mulher dele, ele ia pensar dessa forma. E ele não faz nada. Então eu chamei ele, eu disse: João, olha, a sua atitude hoje na hora do almoço foi errada. Você nunca viu seu pai e sua mãe chamar palavrão. Como é que você chama um palavrão? E outra, veja a sua reação em meio à situação. A sua ira descontrolada. Deixa eu lhe ensinar uma coisa, olha, eu conheço sua mãe. Eu tenho um relacionamento com a sua mãe aberto e a gente conversa. Então não era porque um homem, eu não estou preocupado que vem de lá para cá, eu me preocupo daqui para lá. Então eu tenho diálogo com a sua mãe. Então eu não preciso estar questionando, eu não preciso saber: e tu ficasse como? E tu dissesse o quê? Tu é safada, bicha safada. Tu que fosse rir para ele, no mínimo tu chegasse 15 mil. Aí o cara se encantou. Olha, se fizer figurinha, eu pego vocês, viu? Toda vez, eu estou sofrendo bullying, toda vez que eu prego tem figurinha minha. Ó Deus. Não é? Já? Vou processar. Eu vou olhar aqui lá, mostra quem fez, viu? Então, eu não preciso fazer isso. Está descontando a minha desconfiança na minha esposa. Eu já convivi com casais que a mulher não podia olhar para o lado. Que quando a gente saía aqui, que ela olhava: está olhando para quem? Está olhando para o garçom. Não, tu olhou para o garçom. Nem você que é safada. Você que olhou, você que está errada. Se não, vamos embora daqui. Vou pedir a conta, vamos embora. Às vezes acaba, eu tive que dizer isso uma vez, um casal. A gente saía com ele e eu disse a ele assim: meu irmão, eu não vou mais sair com você.
Eu fiquei constrangido pela sua mulher. Tu pegasse, tratasse ela mal na nossa frente, desconfiando na mulher, tu quase mata ela. Se tivesse bala no teu olho, tu tinha fulminado ela na mesa, nós tínhamos vindo a chacina. Vê que situação genial. Então, o que é que acontece? Nós precisamos saber com quem nós estamos. Esse é o principal. Sabe por que tem marido? Deixa eu me voltar aqui, raciocinar. Sabe por que tem maridos também que não gostam de dialogar porque a mulher fala demais? Muitas vezes não reconhece o seu erro e altera a voz para ganhar espaço. E lá em Provérbios 27:15 diz o seguinte: o gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa. Uma e outra são semelhantes. Veja o que é que a Bíblia diz da mulher que vive querendo confusão. E quem gosta de goteira? Ninguém. Que nós somos açude, barragem, nem cisterna. E o que é que acontece? A pior coisa que tem, você esquece o pinguim lá na cozinha, na pia da cozinha. Tum, tum, tum. E você se deita. Deixa lá, não percebeu e se deita. Quando você se deita, começa tum, 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 tum. Você tum, tum. Já faz assim na cama. Tum, 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 tum. Aí você vai lá e desliga, porque você não aguenta. Você não consegue dormir. Mesma coisa é a mulher. Tem mulher que reclama demais. A mulher reclama de tudo. Reclama disso, reclama daquilo. Vê o marido chegou em casa, cansado do trabalho. Primeiro, acabou o gás. Não é? Não diz assim. Olha a mulher se identificar. Olha ele falando. Oi, meu amor, como foi seu trabalho? Deixa eu dar uma notícia. Olha, o gás secou, viu? Queria fazer um almoço maravilhoso para você, mas o gás secou. Pensa aí, o gás. Não é mais diferente do que você chegar e dizer isso. O gás secou. Traz isso. Faz isso. Olha, o homem não gosta de ser mandado. Você sabia disso? Mulheres que estão aqui, não mandem no seu marido. Tenha tato. Seja carinhosa. Dê um cheirinho no cangote. Ô, meu amor, você é um exemplo. Você gosta de fazer as coisas. Acho tão lindo quando você faz as coisas. Eu amo quando você faz as coisas. Agora aquela mulher que fica, faz isso, faz aquilo. Tu não faz nada, miséria. Tu é uma derrota dentro de casa. Pede, por favor. Por favor, meu amor, faça isso, por favor. Isso está na aula de família cristã, vamos fazer. Eu falo sobre isso. Então, queridos, isso aqui eu coloquei que eu achei muito forte. Quando você vem gritar para reclamar a atenção do seu marido ou dos seus filhos, é porque eles estão distantes emocionalmente. Só gritamos para chamar alguém que está distante. E é verdade, quando você quer falar com alguém, fulano, e está distante, você fala assim. E às vezes a gente quer fazer isso com o nosso filho que está do nosso lado, ou com a nossa esposa, ou com a nossa esposa que está do nosso lado. Então isso quer dizer, a resposta é: você está distante de mim emocionalmente. E a mulher sábia entra para trazer paz. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Provérbios 30, eu tinha um versículo meu que era 14, esse 14 também, só que era diferente, era: toda mulher sábia edifica a sua casa e o marido tolo destrói. Esse é meu, viu? Provérbios 31, 28 e 29 diz assim: levanta-se seus filhos e chamam bem-aventurada, seu marido também e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Já pensou? A mulher ser elogiada dessa forma de manhã? Acho que a mulher ela se encanta. Ela passa o dia todo em Fruviane, alegre. Aí o que é que acontece? Agora já pensou se é o contrário? Ixi, mas amanhã também quando se levanta, misericórdia. Parece que ela não dormiu não ontem não. Eita mulher abusada. Eita mulher para brigar. Eita mulher para dizer coisa. Eita mulher para reclamar. Misericórdia de manhã, te converte. Às vezes acontece isso com os filhos.
Então, por conta dessa disfunção familiar, hoje temos filhos desonrando pais, se achando donos de um pedaço por ter alcançado a maioridade ou até não, se achando o direito de decidirem tudo, serem independentes. Os filhos que estão aqui, pessoas que esquecer de vocês, jamais. Hoje nós vemos filhos também desonrando os pais, confrontando os pais, batendo de frente, de fato, com os pais. Então nós precisamos ensinar. Primeira opção não é bater. Na nossa criação antigamente, quando um irmão de fazer alguma coisa, era o que vem, o que tivesse. Eu voava panela, era mangueira, cabo de vassoura, desonra. Eu lembro que uma vez meu irmão falou com a minha mãe, ele foi dizer assim: oxe, deu uma mãozada na boca que o sangue desceu. Eu sei que se fosse eu, já iria presa pelo conceito que está lá. Mas o que é que acontece? Os filhos hoje, eles estão sem freio. E quem tem que colocar freio nos nossos filhos não é a escola, não é a igreja, não é o discipulador. Adão e Eva, não transfira a responsabilidade dos seus filhos para os outros. Viu que seu filho errou, chame, converse, não mudou, leve-os em caicão. Tem que ser. Se você fizer de conta, escuta o que eu estou lhe dizendo. Se seu filho erra e você quer dar um de João sem braço, o bichinho. Geralmente os pais que têm criança nova, quando a criança ela às vezes ela tem uma personalidade forte, assim como a minha, o que é que acontece? É porque a gente controla. Se a gente não controlasse Laila, oxe, ela voava dentro de casa. Porque nós segura. Ela até olhou. Então o que é que acontece? Nós precisamos sentar e conversar e colocar limites. Sim, aí de criança, o que é que os pais fazem? Não dormiu. Não dormiu não, hoje é por isso que está assim braba, ou brabo. Aí diz, oh, é que é assim, a bichinha está assim. Não, está assim não. Eu lembro de uma vez, a gente sempre foi muito de conversar, eu disciplino literalmente da forma certa. Eu espero passar minha raiva, eu chamo no quarto, digo que vai apanhar, dou-lhes em caicão, depois espero ele chorar, eu não saio, senão eu estou mostrando que estou rejeitando, oro com ele, digo que amo, pergunto a ele, porque ele sabe porque foi que apanhou, depois abraço e digo que amo, que foi até onde eu disse a ele, que ele disse, você disse que ama e bate na gente, eu disse, mas a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. E eu não dei com raiva. Eu bati em você com alegria. Então, o que é que acontece? Nós fazemos dessa forma. Não fez, apanha. Eu lembro que uma vez um peito chorava por tudo, ele pequeno. Por tudo, ele ficava chorando sem motivo. Eu tenho pavor de criança que chora perto de mim sem motivo. E puxa a roupa, e puxa isso dos pais. Saqueta. E eu lembro que uma vez eu já tinha falado com ele, João, se você chorar sem motivo você vai apanhar. Já falei com você isso, se você chorar você vai apanhar. Eu lembro que uma vez, no horário de almoço, um homem com fome, tem coisa pior, no horário de almoço, o João fez, e não sai lá, mas só a manivela, o motor, e Suzy ia dar banho dele, e ele no banheiro, menino, me deu uma agonia no juízo, nesse dia o Espírito Santo segura aqui. Um minutinho, menina, eu peguei a chinela, do jeito que ele estava no banheiro. Peguei, puxei essa, espera aí. Tome, ele do chinelada, queria se calar. Chora, que agora tu apanhou. Agora é para chorar. Então, depois disso, ele nunca mais ficou chorando nos cantos. Obedeceu. Então, você eduque os seus filhos. Não bote para a escola, não bote para a igreja, não bote para discipulador, viu? A responsabilidade é sua, Adão e Eva. Corrija, ame, traga para perto. E eu vou dizer a vocês, filhos, que vocês têm que ser. Eu vou ler os versículos rápido. 1 João 2,14 diz, e vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, já que vencestes o maligno. Esse é o papel como filho, seu papel.
Honrar pai e mãe. Não, honrar pai e mãe. Não honra não, vai morrer cedo, viu? Filhos que estão aqui, desonrando pai e mãe, morrem cedo, viu? Às vezes a gente vê acidentes, vê pessoas morrendo e não sabe por quê, jovem. Mas vai olhar o histórico, desonrando pai e mãe. Então isso é um mandamento, isso é um princípio. Então Deus não vai quebrar esse princípio. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Efésios 6:1-3 diz: vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. Colossenses 3:20 diz: vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então aos filhos o recado está dado para que você honre e obedeça a seu pai, sirva em casa, porque tem filho que só quer honrar pai, mas se for bom. Não, aqui o texto deixa bem claro: independente, honre seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam acrescentados. E terceiro e último ponto está lá em 1 Coríntios 15, 45-49. O terceiro e último ponto diz: Jesus, o segundo Adão. E diz assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Mas não é primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o homem do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual é o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Da mesma forma que todos estávamos em Adão e Eva, quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou, nós, eu e você, nós estávamos em Adão e Eva. Nós também estamos em Cristo Jesus, depois do sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, queridos, há esperança para mim e para você. Eu acredito que essa palavra, de fato, ela vem trazer um ensinamento tanto para os maridos, os homens que estão aqui, para que eles possam exercer o seu papel, deixar de ser omisso. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer ao homem casado: você é mais espiritual ou sua mulher mais espiritual? Essa resposta vai mostrar quem você é. O homem, ele precisa estar além. O homem, ele precisa estar à frente. O homem, ele tem que trazer a família dele para ter uma mulher e filhos que honrem e amam Jesus. E, como eu falei, tem esperança para nós, tem esperança para mim e para você. Podemos fazer uma história diferente depois que Jesus nos resgatou. Todo o seu passado, tudo que você vivenciou, todo o trauma, toda a situação, em Cristo nós fomos resgatados. Então hoje você não pode dizer: eu vou fazer porque meu pai fez, eu vou fazer porque Adão e Eva pecou. Não, agora é você e o Senhor. Temos que assumir nossa identidade em Cristo. Devemos reconhecer que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. E o último, eu queria já chamar o pessoal do louvor. Só Jesus pode transformar maldição em bênção. Eu queria que você ficasse de pé para que nós venhamos orar. Enquanto o pessoal do louvor está subindo, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e que você possa, através dessa palavra, fazer uma autoanálise das suas posturas como esposo, como esposa, como filho, e observar se suas posturas, suas atitudes diante do Senhor têm agradado Jesus.
Se você é um homem segundo o coração de Deus, se você é uma mulher segundo o coração de Deus, se você é um filho segundo o coração de Deus, para que nós venhamos ter uma igreja bem estruturada, nós precisamos ser na nossa casa uma família bem estruturada. Então coloque diante do Senhor a sua vida, o seu coração. Enquanto estiver cantando essa canção, você vai dizer ao Espírito Santo: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho sido omisso naquilo que eu deveria, Senhor, buscar a Tua presença. Eu tenho sido omissa também, tenho sido entrona, eu tenho errado como esposa, eu tenho sido a mulher de Provérbios, uma goteira que reclama de tudo. Eu também tenho sido filho, um filho que desonra meu pai, que desonra minha mãe. E eu quero, Senhor, que esse ciclo na minha vida mude. Eu quero ter uma família abençoada. Eu quero ser uma família abençoada. E só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar, como eu falei, maldição em bênção. Então coloque-se diante do Senhor.